Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Seja Ágil. E hoje a gente está aqui com a ilustre presença da Roberta Genaio. Fala, Roberta! Olá, gente, tudo bom? Obrigadão aí, Denis, Duda, pelo convite. Adorei aqui poder conversar com vocês um pouquinho. E com um amigo ainda, né? Melhor coisa que tem. Essa entrevista vai ser muito legal. A Duda, dá um tchauzinho aí, Duda. E aí, pessoal? Vai acompanhar aqui com a gente. A gente tem uma pauta e a gente vai entrevistar a Roberta. A gente está aqui nesse podcast semanal ao vivo, que é toda quinta às 15 horas, tá? Você deixa um like aí para motivar seu time. E se você quiser se inscrever ou assinar o podcast nas plataformas, fica à vontade. Os episódios estão sempre disponíveis para você. No último episódio, a gente conversou com o Carlos Ramos sobre a aplicação de métodos ágeis dentro do mundo do marketing digital. E hoje nós vamos falar com a Roberta Genaio. E ela é especialista em psicologia organizacional, em RH, em gestão de negócios. Ela é agente de mudanças, implementa e conduz transformações organizacionais, foi professora universitária por 8 anos, recebeu o prêmio de Kanban pela Stefanini com recrutamento e seleção lá no Agile Trends, palestrou lá, alguém que domina muito métodos ágeis, e atualmente ela é consultora de agilidade organizacional lá no Magazine Luiza. Então a mulher manja pra caramba, aproveitem, assistem. Sensacional. Quando apresenta a gente assim, né? Mas eu sou a diferentona, Denis. Eu sou a diferentona, né, em TI, né? Tem 20 anos que eu atuo na área de tecnologia e eu vim de psicologia, né? Acho que esse é um destaque aí diferente de carreira, né? Mas brigadão aí pela apresentação, me senti assim, poderosa. Importantíssima. Conta um pouco pra gente sobre a sua carreira. Você saiu de psicologia, foi para TI. Não é? Então, como aconteceu isso? Como aconteceu isso, né? Eu entrei em recrutamento e seleção em uma consultoria de tecnologia. Foi assim que eu saí da psicologia, né, um pouco. Eu entrei nessa área de recrutamento e seleção e gostei demais. Na época, nem entendia o que me pediam para recrutar e selecionar. Era um monte de COBOL, Six, Visando, DB2, até chegar um Java, e ainda estava bem lá no começo, tem 20 anos, hein, gente? Então, assim, foi minha entrada, foi pela área de recrutamento e seleção. Aí um gestor achou que eu tinha jeito para a área comercial, porque eu sou bem falante. E aí ele falou, nossa, menina, tem jeito para a área comercial. Naquela época eu estava bem preocupada, era se pagava mais, sabe? E aí eu descobri que te pagava mais, né, na área comercial do que trabalhando na área de recrutamento e seleção. Tinha comissão, tinha uma série de coisas. E eu resolvi me aventurar. E fui para uma área comercial, e aí da área comercial eu fui para uma área de projetos, né, comecei a trabalhar com gestão de projetos, e aí senti a necessidade de fazer algumas formações até, né, pela atuação que eu tinha. Era uma época que a gente trabalhava com clientes diversos em consultoria, tinha muito do que a gente chamava de alocação de mão de obra, é péssimo a gente falar isso hoje, né, mas a gente chamava de alocação de recursos, né, e era algo muito comum quando a gente falava disso uns 18 anos atrás, né? Que foi bem essa época que eu fui fazer gestão de projetos. E aí, assim, as coisas foram seguindo, a vida vai acontecendo, né? Eu fui pegando gosto por trabalhar na área de tecnologia e não saí nunca mais, né? Até começar aí a trabalhar com agilidade, né? Ainda dentro da área de tecnologia, né? Não deixo nunca. Não me desliguei de psicologia, não. Para quem está pensando que eu não curto, não me desliguei, não. Eu dava aula na faculdade de psicologia organizacional. Sempre gostei muito, continuo gostando. Faz cada vez mais sentido, né? A gente olhar para o ser humano, a gente entender o outro. Então, isso sempre fez parte da minha vida. E você conheceu métodos ágeis quando você estava na área de TI? Então, quando estava na área de tecnologia, estava trabalhando como gerente de projetos em uma consultoria, outra, não aquela que eu iniciei, uma outra. E aí, estavam falando muito de Scrum, né? A gente está falando disso também tem mais ou menos uns 16 anos atrás, 15, 16 anos atrás. Estava na moda aí. Então começaram a puxar, e tinha workshop de Scrum, falavam de Scrum e tal. E aí eu participei, assim, de algumas agendas, eu assisti alguns workshops, e aí minha pergunta era assim, ó, mas é um RP? Não, é um framework. CRM, então? Não, é um
framework. Tá, mas vem numa caixinha e tem um software. Porque como é que eu vou rodar um framework sem um software? Era a cabeça de gerente de projeto, gente, da época, né? Eu imaginava que o Scrum era um framework que rodava no software. Tipo alguma coisa relacionada com SAP, com Oracle. Não, é um framework só. Mas o que raio é um framework, gente? É uma maneira de trabalhar. Eu falei, então não serve para mim. Maneira de trabalhar já tem no PMO, já tô seguindo o PMI aqui, assim, tô sossegada, tô tranquila, segue aí com o seu framework, que eu sigo aqui com o meu PMI, né? Então, foi assim que eu conheci meu primeiro contato com agilidade, né? Foi algo que não fazia nenhum sentido naquela época para mim, que eu tão pouco conseguia entender para que servia. Olha só, onde a gente está hoje, né? E na época, você começou a trabalhar com... Você conheceu a agilidade, olhou, falou, não é para mim, não sei o que é isso? E o que te fez querer falar, vou aprender aqui um pouquinho, vou ver o que é isso? Naquela época lá, né, nem sabia o que era agilidade, assim, só se falava um pouco de Scrum, né? De agilidade, nossa, acho que muito, muito pouco, principalmente em empresa nacional, que é onde eu estava, né? Uma consultoria nacional. Depois, como é que foi entrar agilidade na minha carreira, né? Eu segui minha vida, né, gerenciando projetos, afinal de contas, passou essa fase, eu, simplesmente como outras várias coisas que eu vi, eu olhei e falei, não faz sentido para mim, muito obrigada, e segui minha vida, next, né? Fui em frente aqui com a minha rotina, com o meu dia a dia. E aí, quando eu estava em outra consultoria, essa mesma que eu trabalhei já, quando eu comecei lá recrutamento e seleção, fui e voltei, foi a dança das consultorias, né, na minha vida. Eu estava trabalhando com a área de governança corporativa, e aí, mais uma vez, me deparei com o Scrum. Lá veio ele de novo, né? Eu estava lá gerenciando meu projeto tradicional, sossegada, e aí o presidente resolve viajar para fora do Brasil, foi para fazer uma sessão lá de estudos em Harvard, e eles voltam geralmente cheios de ideia, né? Quando eles viajam para fora, cheio de conceitos, de coisas novas. O Scrum não era algo tão novo, mas ele estava em alta, era o máximo da gestão de projetos e desenvolvimento de software naquela época. Então, ele voltou com o livro do Scrum, Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo, né? Um conhecido aí, já de quem é da área. E ele falou que gostaria muito que a gente começasse a trabalhar com aquele framework que eu não entendia da época. Nem sabia o que era. Que a gente trabalhasse com ele. Mas agora veio esse livro, né? E eu acho que esse livro é bem esclarecedor para quem ainda tem dúvida do que é trabalhar com Scrum. Ele traz na prática ali o que é um time, a concepção, o trabalho, o jeito todo de trabalhar. E aí, com isso, tem as certificações também que agregam muito, porque você consegue entender e você consegue ali utilizar o que está no livro e você fala, agora está fazendo sentido, existe uma maneira de trabalhar, existe uma certificação, existem institutos que certificam pessoas, fez muito mais sentido do que na outra época. Fez tanto sentido que desde esse período, desde esse primeiro livro, que foi o primeiro livro que eu li mesmo, né, sobre agilidade, né, eu não parei mais. Aí eu não parei mais de ler, não parei mais de aprender, né? Até que no ano seguinte, um pouquinho menos do que isso, veio uma outra viagem do presidente da empresa aí para o Vale do Silício, né? Ele foi para Singularity, e aí ele voltou muito forte com o conceito do Modern Agile, né? Muito forte com o conceito de agilidade mesmo, além do Scrum, né? Tudo que vinha do mindset ágil. E assim que eu acabei entrando de gaiato no navio, né? Porque eu não estava procurando por isso, não. Tem muita gente que procura, né? Que quis seguir uma carreira, que foi atrás, mas eu não estava procurando, não. O Scrum sorriu para você. Sorriu para mim, né? Ele entrou na minha vida, né? E nunca mais saiu, né? Eu acho que a agilidade nunca mais saiu. Por quê nunca mais saiu? Porque faz sentido. Porque aqueles conceitos, aquele jeito de trabalhar, a velocidade de entrega de desenvolvimento de software, fez muito mais sentido do que aquela minha maneira antiga, né, de desenvolver software, né? Então, fala, Dê. Negócio. A galera tá ouvindo a gente aqui
E, tem gente de tudo quanto é segmento aqui, né? E você já trabalhou em projeto de tudo quanto é coisa que eu sei, te conheço, seu amigo. Conta aí, o que você acha de métodos ágeis para quem não é de TI? Para quem sei lá, faz os armários aí da Magazine Luiza, para quem trabalha na área de saúde, engenharia, comercial. Dá para usar esse negócio aí, fora da TI? Cara, dá para usar em qualquer área, né? Eu acho que não existe mais limite de área para agilidade, porque a gente está falando da conexão de duas coisas, né? Uma é você ser ágil, né? Ser tem muito a ver com a maneira como você encara os comportamentos de um time, a maneira como a gente se relaciona, o ambiente psicologicamente seguro para que as pessoas trabalhem, falem aquilo que elas percebem que é certo, que é errado. Né? Isso tem muito a ver com o ser ágil, aquilo que está no manifesto ágil, que são valores muito relevantes, né? Que a gente tem hoje, que baseiam muito o nosso dia a dia no trabalho, e tem muita parte de fazer ágil, que aí são você usar as práticas de agilidade para desenvolver qualquer área, né? E aí são N, né? Tem Kanban, tem Scrum, tem Safe, tem XP, a gente vai achar um monte de práticas. Então, isso se encaixa em qualquer área. Né? Não existe uma pré-definição, embora tenha nascido para a área de tecnologia, né? Isso é importante a gente sempre lembrar. Se ele nasceu de uma necessidade da área de tecnologia, mas a gente está em um mundo de transformação digital. Então, digitalização faz parte de qualquer área hoje. Então, se encaixa esse ser e fazer ágil, se encaixa em qualquer área. Aliás, já encaixei nas áreas mais diversas que a gente possa dizer. RH é uma delas, né? Eu acho que faz bastante sentido. Quando a gente fala em trabalhar com fazer, né? Usar uma prática para um time, por exemplo, de recrutamento e seleção. Como é que é o Kanban isso? Conta para nós aí. O Kanban no RH. Como faz Kanban no RH, né? É bem mais fácil da gente olhar quando a gente olha alguns times de recrutamento e seleção. Faz sentido para todo o RH? Não, não faz. Tem áreas de BP que não tem rotina, que não tem entregáveis fixos, e aí acaba não fazendo sentido. Mas para uma área, por exemplo, como recrutamento e seleção, faz total sentido, né? Onde eu tenho etapas bem definidas, e eu consigo montar um quadro que eu vejo a evolução de uma vaga, por exemplo. Tem a entrada da vaga, aí tem o doing, que seria o desenvolvimento daquela vaga, aí aquela vaga pode ser bloqueada, aí ela entra numa coluna de bloco, aí aquela vaga, ela pode estar em etapas diversas de entrevista e terem essas colunas para representar essas etapas, até a gente sair para o DONE, né, que a vaga ter sido cancelada ou contratado, que é o sucesso, né, que é quando a gente põe uma estrelinha lá, que deu sucesso na contratação, né. Então, é muito fácil usar Kanban até para recrutamento e seleção, mas é muito difícil para algumas outras áreas. Se a gente tentar usar esse mesmo modelo para uma área, por exemplo, que eu falei para vocês de business partner, que não tem uma rotina de trabalho, não tem tarefas que tem começo, meio e fim, aí já não faz muito sentido, né, para a gente usar esse tipo de prática. Existem outras que a gente consegue usar que são mais efetivas, né. Nossa, animal. Você foi falando aí pela tua experiência desse que seria o fluxo de valor do Kanban de recrutamento e seleção. Eu entendi que, assim, quem está assistindo a gente pode fazer isso com qualquer área, né? Desde que identifique esse fluxo e monte essas etapas aí no Kanban certinho. É mais ou menos assim? Então deixa eu contar para vocês uma experiência pessoal, né? Acho que ninguém aguenta mais me ouvir falar essa história. Meu marido tem uma estética automotiva. É uma empresa que faz lavagens especiais de automóveis, polimento, higienização, e eles usam Kanban lá, porque tem etapas. Nossa. Então, em qualquer empresa que a gente tem etapas, processos bem definidos de entrada e saída, o Kanban funciona bem. Mas ele funciona bem também porque existe um método por trás, existem cerimônias por trás do Kanban, existem as dailies que a gente vê no Scrum, também existem, né, no método Kanban. Então, toda a comunicação também tem que ser muito bem trabalhada para que esse fluxo contínuo de entrega, que é para isso que existe o Kanban, né, para entrega contínua, né, para um fluxo contínuo de entrega, funcione. A gente precisa de outras complementações de comunicação também. Um fluxo sozinho não faz nada, né? Essa é a parte que a gente fala do ser ágil. Só um fluxo não faz nada. Frase de Instagram.
Traz o Instagram. Anota aí, Roberta Genai, um fluxo sozinho. O fluxo sozinho não faz nada. O fluxo sozinho não faz chover, sozinho né? também não faz nada, né? Não, bacana demais, muito bom. Essa questão aí de, às vezes, você traduzir o método ágil, o Scrum, o Kanban, às vezes é difícil da gente perceber e como é legal a gente aplicar no dia a dia. Eu já contei aqui pra galera que eu uso Kanban na lição de casa do meu filho menor, porque às vezes ele me enrola, o bicho é ligeiro. E tem lição, filho? Não tem não, deixa eu ver teu Kanban. Não, pai, ó, tá beleza, eu vou lá movimentar os cartões, tá bom? Falei, deixa eu ver teu Kanban. Pede Kanban pro filho. Que danadinho. Mas vamos lá. E assim, esse negócio de implantar ágil em empresa, coisa que você já fez aí num monte de empresa, conta para nós aí, se eu fosse decidir implantar ágil numa equipe, ou numa empresa, corporativamente falando, qual que é a primeira coisa que a gente deveria, e como seria a jornada para a gente falar, não, ó, vamos fazer a transição para o ágil. O que você recomendaria? Quais são, assim, os desafios, montanhas que tem que se escalar? Conta aí para a galera. Tá, vou falar 2 caminhos, tá? Porque isso a gente vê bastante, assim, o caminho que é o caminho de apoio, que é quando a alta gestão apoia. Eu acho que se for para você implantar qualquer processo em empresa, não só ágil, sem apoio da alta gestão, assim, você está com um grande problema na mão, porque é muito provável que falhe, né? Então, você tem que ter o que a gente chama de patrocinador, né? Você tem que ter um patrocínio de alta gestão. Dificilmente você vai convencer o middle management, né? Ou convencer o nível de coordenação se você não tem o apoio da alta gestão, né? Para isso. Então, acho que esse é um caminho, assim, eu não implantaria, eu não começaria uma empresa sem que partisse da alta gestão. Mas existe a outra linha que é, mas aí você está falando para mim que não dá para usar agilidade no meu time, porque eu não vou conseguir comprar, porque é muito difícil para eu chegar até quem está lá no Olimpo, né? E ter o apoio de quem está no Olimpo vai ser muito complicado. Então, esse é o caminho 2, né? Esse é o caminho, faça você mesmo, né? É o que mais deve acontecer, né? É o que eu acho que mais acontece, né? Esse é o caminho que você tem que demonstrar que, usando práticas ágeis, usando esse pensamento de entrega contínua de valor para o cliente, você ganha mais velocidade no que você está fazendo e, por isso, você está gerando resultado. Agilidade tem a ver com resultado, tem a ver com geração de resultado total. Não é simplesmente algo que é legal, é um pensamento bacana, ou uma good vibe que a gente usa agilidade, não é isso. Agilidade sobre entrega de resultado. Se você consegue utilizar práticas ágeis para entregar resultado mais rápido para a sua empresa e usar dados para demonstrar isso, você ganha o patrocínio da alta gestão. Então, a gente precisa... Então, esse é o segredo. Um joguinho aí. Esse para mim, é o grande segredo. Fazer uma venda ali, né? Tem que fazer uma venda ali. Resultado. Usa no seu time, usa ali, desenvolve, faz ali no seu quadradinho, que é onde você consegue ali dominar a gestão. Mas para você escalar um modelo e para você falar, puxa, quero influenciar a minha empresa a ser mais ágil, a usar práticas ágeis, você precisa demonstrar resultado. E para isso você vai ter que coletar dado. Sem a gente ter dado, sem coletar resultado, dificilmente você consegue achar alguém que não acha que você só está no good vibes. Eu tô falando que legal, esse pessoal da agilidade, gente bacana, descoladinhos, né? Todo mundo soltinho, mas não é isso. A gente existe para entregar resultado, senão não existiria. Não existiria. As empresas não estão contratando profissionais que trabalham nessa área à toa, elas estão contratando porque já está mais do que comprovado que entrega resultado. É isso, é para isso que a gente existe. Né? Você já participou de alguma transformação assim que tenha sido, que nossa, foi ali de 8 para 80, assim, uma muito importante que você acha que você fez parte? Eu acho que assim, todas as transformações têm características diferentes, é bem interessante isso, né? Eu acredito muito no modelo
do método Kanban, que é evolutivo, que a gente não consegue perceber esse que foi do 8 para o 80. A gente consegue perceber pequenas evoluções que daqui a algum tempo vão levar a empresa para um momento e um resultado melhor do que aquele anterior. Se você cai para esse modelo que você está falando, do 880, você cai em algo que a gente fala que é o Kaikaku, né? Que é a revolução, né? Que você sai daqui, você deixa de fazer o Kaizen, que é um processo evolutivo do método Kanban, e você cai para um Kaikaku, que é você fazer aquela curva na revolução. Isso faz com que muitas vezes a gente pareça que fez um 880, que a gente está subindo ali, e na verdade a gente está 2, 3 passos para trás, porque começa a dar medo. Você começa a ver que aquilo vai despencar, que não está. Não entregou o resultado, então volta, vamos fazer como a gente fazia antes. Volta de pé, né? Não para em pé. E você acaba voltando no modelo anterior por até uma questão de segurança de negócio, né? Então, cada empresa tem acho que o seu prazo e o seu tempo de trabalhar com a sua evolução. Eu nunca peguei nenhuma tão revolucionária assim, né? As que vêm com esse discurso de muito revolucionário, a gente tenta mostrar para elas quais são os riscos que ela corre fazendo isso, né? Qual o maior desafio que você já encontrou na tua carreira como agilista? Vamos pensar, assim, são vários desafios, né? Eu acho que hoje os desafios são diferentes do que eu tinha antes. Acho que o desafio anterior era trabalhar a média gestão, né? Uma vez que a gente tinha convencido a alta gestão, acho que o maior desafio era ir trabalhar a média gestão e mudar esse modelo de pensamento, como um dia eu tive, de que a gestão de projeto tradicional, ela já existe há muito tempo e já está mais do que comprovado que funciona, para um modelo bom mesmo é o cronograma. Bom mesmo é isso, é um belo de um cronograma, né? Então, mudar isso, um controle de horas também, nossa, mas eu vou controlar as horas que estão sendo desenvolvidas aqui por esse time. Então, mudar isso, esse mindset, eu acho que foi o maior desafio durante um bom tempo, sabe? A gente fazer com que se entendesse que a gestão é da entrega e a gestão não é das pessoas, né? A gente fazia muito, não, mas eu queria gerenciar as pessoas. E, na verdade, a gente Frase de Instagram. Gerenciar a entrega, né? São gestões bem diferentes. Então, mudar esse mindset era um desafio. Hoje o desafio acho que é outro, gente. Hoje o desafio é trabalhar com grandes projetos. A gente está trabalhando em empresas cada vez maiores, no modelo de plataforma, e trabalhar com grandes projetos cross, que são projetos em que a gente tem 5, 6, às vezes 10 áreas de uma empresa envolvidas, né? Como facilitar a comunicação desses times ultrapassa um pouco o que a gente aprendeu lá no começo, que era uma gestão de uma squad, a gestão de um time ali, Scrum, de um time menor. A gente passa a gerenciar uma organização maior de entregas, né? Paralelas, e essa gestão cross... Esse é o tal do ágil escalado. Esse é o tal do ágil escalado, que a gente está falando do nível de gestão de portfólio e programa, né? A gente está ultrapassando a barreira do que a gente viveu muito, que era a gestão de times, nos anos anteriores, para os meus 3, 4 últimos anos aqui, muito mais voltado para a gestão cross, sabe? Olhando essas entregas entre times, num modelo de plataformas, de tecnologias muito mais amplas do que a gente tinha antes, numa velocidade também maluca, né? Vídeo que todas as empresas fizeram, né, nesses últimos meses, por essa diversidade aí do Covid, a velocidade de entrega foi muito grande, né, de todas as empresas, né, que precisaram se adaptar rapidamente. Eu acho que a agilidade ajudou muito nessa adaptação. Mas esse tem sido um belo desafio, viu, Denis e Duda, lidar com essas entregas hoje que são entre times, né? Que são times muito maiores. Então, o Magazine Luiza, ele tem muitas empresas, né? Tem muita empresa envolvida ali, né? Junto com eles. E quanto a isso, quanto a como vocês aplicam os métodos ágeis dentro do Magalu, como que funciona? Vocês têm um framework definido? Vocês têm um jeitinho de vocês? Como que é isso?
A gente diz que a gente tem o nosso jeito Magalu de trabalhar, né? Então, o Magalu, ele não tem um framework definido, ele tem o jeito de ser e o jeito de trabalhar Magalu. A gente usa muito essa frase, inclusive, né? O jeito Magalu, né? De ser e de trabalhar. Então, a gente tem uma adaptação nossa, né? A gente não trabalha nem com Kanban, nem com Scrum, nem com um framework de ágil escalado como é o SAFe, né? Mas a gente usa de todas essas práticas para que a gente tenha a melhor adequação de acordo com a entrega que a gente vai fazer. Então, é tudo sempre muito baseado na entrega de valor. O que eu vou usar que vai entregar mais valor no final para o meu cliente? Então, a gente tem time que usa Kanban, tem time que usa Scrum, né? Mas quando a gente fala dessa camada que eu estava contando para vocês, que é a maior, que é de programa e portfólio, aí a gente tenta organizar ela dentro de algumas ferramentas, tá? Hoje a gente usa uma ferramenta que se chama Swift Kanban. É uma ferramenta que é muito boa para extrair dados, né? Eu acho que essas coisas são bastante legais da gente contar, acho que muita gente quer saber. Quando a gente recebe empresas novas, né, Duda, que você me perguntou, né? Essas empresas entram num processo de integração com a gente, né? A agilidade faz parte do processo de onboarding, seja de novos colaboradores ou de empresas novas, em especial quando a gente está falando de integração de área de tecnologia, porque aí a gente tem ferramentas de agilidade envolvidas que a gente precisa fazer com que as pessoas conheçam e entendam como é que a gente usa esse ferramental para extrair dados, né? A ferramenta é muito importante para que a gente tenha dados igualitários para serem extraídos e para que a gente possa tomar decisões olhando para os dados e é o mesmo tipo de extração de qualquer tipo de área, né, dentro de um time de tecnologia. Então, hoje a gente participa, assim, a gente tem uma participação muito próxima, principalmente da área de gestão de pessoas, né? Uhum. Nossa, que louco, hein? Nossa, deve ser muito grande, né, o Magazine? É muito grande. É muito grande, gente. São mais de 30 mil colaboradores, né? Mas não vamos esquecer que a gente tem bastante gente em loja, a gente tem muita gente em logística, né? São áreas que a gente atua, a gente faz alguns workshops, mas o foco maior ainda está em áreas de negócio, né? O business agility, e em especial na área de tecnologia ainda há muito o que se fazer em área de tecnologia, né? A gente está em plena curva de desenvolvimento de software, tem muita coisa ainda para fazer em área de tecnologia. Para quem acha que a agilidade já foi nessa área... Do vendedor lá, né? Oi, desculpa, Denis. O sisteminha do vendedor que está pegando o pedido lá da televisão, lá na loja, não pode parar, né? Exato, não pode parar, não pode parar. E hoje em dia tem muita venda online também, né? Muita coisa parceira. Tudo está amarrado em tecnologia. Tecnologia é core hoje, né? É tudo, né? É parte do core. Está tudo amarrado ali, né? Não tem como fazer nada. Igual você falou no começo, né? Todo mundo hoje em dia falava, porque a ágil é para tecnologia, cara. Tecnologia tem tudo. Tecnologia. Esse é um outro ponto bem legal, Duda. Se você não entende hoje de gestão de produtos também, tanto faz qual é a área que você atua, né? Você dificilmente vai entender da cadeia de valor da entrega que você está produzindo para o seu cliente final, porque a área de produto, ou um produto que é desenvolvido, ele passa por uma série de outras áreas dentro da empresa que envolvem tecnologia, né? Então, também é um tema que não é tão novo, mas que também está ganhando mais destaque agora. Eu acho que a gente tem mais ferramentas hoje e mais práticas ligadas a produto do que a gente tinha antes, há uns 5 anos atrás, né? A gente está aprimorando cada vez mais processos e produto, mais do que a gente aprimorou no começo, que era pessoas e tecnologia, né? Acho que muito do nosso foco de trabalho hoje com agilidade está em processo e produto. A gente está evoluindo essa parte agora nesse momento novo, né? Boa, muito bom. Seguindo nossa pauta aqui, a gente falou aí de como é que funciona, como é que foi a sua carreira brilhante, como é que você está aí transformando lá a Magalu.
E certamente você levou isso aí para a tua vida, né? Opa! Na sua vida pessoal, esse mindset ágil que você falou, você já percebeu alguma mudança ou aplicação na tua vida dessa mentalidade ágil? Dá dó de quem mora com a gente, né? Às vezes, né? Tem o dó do seu filho também, que tem até Kanban, mas aqui em casa não foge muito disso, entende? A gente vive colocando uma prática ou outra, assim, no nosso dia a dia. Eu montei, vou falar, abrir meu coração, assim, para vocês, eu montei um Kanban de limpeza da minha casa na quarentena. Olha só. Eu precisava muito melhorar minha organização do tempo, né? Porque virou algo muito esquisito para todos, né? Eu nunca tinha trabalhado de casa, assim, direto. Então, eu precisei fazer uma organização entre meu tempo de trabalho e o tempo também que eu ia gastar para fazer as atividades domésticas. Então, criei um Trello, um Kanban, para fazer a minha gestão, um quadro ali para a gestão das minhas atividades de casa, né? Então, acho que influencia. Desafio faxina ágil. É isso mesmo? É isso aí. Gostei, hein? Desafio faxina ágil. Jesus amado, que fase, não? E faz parte, né? Onde nós chegamos, né? Onde nós chegamos. E ainda compartilhei esses quadros, assim, com as pessoas falaram, mas como que você fez isso? Estou interessada também. Eu falei, gente, nós compartilhamos ela pra gente depois. Que legal. Ela de faxina. Mas, assim, não tem como tirar a agilidade depois, uma vez que os conceitos, né, eu acho que o mindset de transparência, de inspecionar, de se adaptar constantemente, uma vez que isso entra na sua cabeça, ele faz parte de tudo que você faz, né? E eu acho que até como pessoa mesmo, eu fiquei muito mais confiante do que eu era antes, né? Porque se cria tanto esse pensamento de segurança psicológica, de fale aquilo que você pensa, é importante você se posicionar, você falar, e você fazer as coisas e você se adaptar aos momentos, que isso entra tanto que você muda mesmo, né? Você acaba mudando até a sua maneira de se expressar, de compartilhar seu conhecimento, né? Hoje é muito mais aberto para mim. Hoje eu falo de coisas que eu não falaria da faxina da minha casa anteriormente com vocês, vão falar bem a verdade. Eu jamais falaria isso num podcast. Legal. A galera que está ouvindo a gente aqui, certeza que curtiram e certeza que o desafio faxina ágil vai rolar. Manda aí pra gente, a gente está curioso para ver. Todo mundo fazendo Trello do Trello de faxina agora. Bacana. Muito bom. Assim, Roberto, o pessoal que assiste a gente está começando a carreira, né, Duda? Sim, muita gente que assiste a gente está começando a se desenvolver na área, buscando os primeiros conteúdos, se apresentando para a área, né? E o que você diria para esse tipo para essa galera, para esse pessoal que está entrando no ágil, querendo desenvolver na área agora? O que você recomendaria? O que eu recomendo, gente? Assim, leitura, né? Acho que o maior conhecimento que a gente tem vem de você ler, de você buscar aprendizado. O segundo faça cursos, né? Procure boas instituições que são de confiança para que você faça cursos, assim, e se aprofunde nos conhecimentos que você adquire através da leitura. Participe de eventos, tem vários eventos hoje que são disponibilizados aí pelo YouTube online, totalmente gratuitos, né? Antes eles eram pagos, olha que benefício que a gente está tendo agora, né? Acho que tem coisas que foram muito ruins desse momento que a gente está vivendo, outras que foram muito positivas, essa é uma delas. Esses eventos eram caríssimos e agora eles estão disponíveis aí com um monte de gente fera, muito mais fera do que eu, né, como meu amigo Denis Pedro aí, que faz uns eventos bem bacanas. Então, procurem as lives, assistam conteúdo de qualidade sobre agilidade, participem das comunidades. Eu acho que você tem que estar próximo para que você seja visto, para que você tenha a possibilidade de compartilhar. Então, participa aí das comunidades também. E o resto é a gente esperar o que vai vir da sua carreira, da sua vida, né? Aconteceu comigo, assim, por acaso a agilidade entrar. Eu acho que sim, a gente pode buscar isso como carreira e deve buscar uma formação,
fazer as certificações que você achar que são adequadas para a carreira que você quer seguir, mas existe também o fator do tempo, da empresa querer alguém com aquele teu perfil que extrapola a agilidade, isso eu falo bastante também. Muitas vezes o perfil de agilidade ele é complementar ao seu perfil já de trabalho anterior. Então, use isso a seu favor, complemente as coisas, né? E aí é esperar para ver alguém que dá match, né? Para dar certo, aí encontrar o que você está buscando de oportunidade para entrar nesse caminho. Puxa, que bacana, hein? Se você que está ouvindo aqui nosso podcast, então, se você não prestou atenção, volta um pouquinho. Tem uma dica passo a passo aqui do que você fazer, de começar a aprender aí. Olha, muito obrigado, porque tem muita gente que pergunta isso para nós, de por onde começa, quais são os caminhos. E você falou de leitura, tal. Tem alguma dica de livro que você queria sugerir para o pessoal, além aí desse livro famoso do Scrum? Além do famosão, né, do Scrum. Eu li alguns livros, assim, recentemente, que eles complementam, acho que o conhecimento de agilidade. Um deles é o Antifrágil, acho que ele é bem conhecido já, né? Eu acho que ele complementa a questão de mindset, que é bastante importante. E nunca deixem de ler o livro do Mindset mesmo, que é da Carol Dweck, né? Acho que esse livro também, ele traz uma abertura de pensamento para quem tem aquele mindset mais fixo e a gente precisa modificar para abrir um pouco mais o nosso pensamento, para captar ideias novas, para captar uma maneira diferente de se relacionar com as coisas, né? Eu acho que tô tentando lembrar o resto. Gente, eu sou péssima, tô contando para vocês, eu sou péssima de nome de livro. Quando alguém me pergunta o nome de livro e a autora falou, Jesus, por que é comigo? Se eu lembrar de mais algum depois, eu coloco aqui na legenda, coloca esses, vou colocar isso na legenda vai também. lá e coloca os nomes aí certinho para o pessoal, Duda, que eu sou bem ruim de nomes completos de livro e de autores. Mas tem bastante coisa legal, acho que, de leitura. Esses dois livros, além do livro do Scrum, eu acho que são bem relevantes, tá? Não, beleza, não se preocupa não com os nomes dos livros, não, nem dos autores. Acho que esses dois que você escolheu foram, sensacionais. Parabéns. Nossa, a gente está chegando aqui no final aqui dessa entrevista super especial. Temos mais alguma coisa na pauta aqui, Duda? Acabamos por agora. Por enquanto é isso. Acho que demos bastante dicas. Espero que o pessoal goste, curte. E não só escutem, né, gente? Peguem as dicas, coloca aí na vida, leva para a vida, faz, corre atrás. Pega essas dicas e coloque aí como objetivo, se você quer realmente mudar para o ágil, né? Estar dentro dessa cultura, aprender e implantar. Ótimo. Tem mais alguma coisa para falar, galera? Robertinha, suas palavras finais aqui para a nossa galera. Minhas palavras finais para a galera é que o aprendizado não para nunca, gente. Eu não paro de fazer curso, de ler, de aprender, de procurar. Para quem acha que agilidade é você ler 2, 3 livros, participar de um evento, fazer uma certificação, meus filhos, vou falar para vocês, o que eu já gastei fazendo curso, certificação, e compro o livro ainda todo mês estou fazendo um curso novo, né? É um aprendizado muito, muito longo e contínuo, ele não tem um término, não existe eu comecei, eu me tornei ágil, fiz essa formação como se fosse uma faculdade e acabou, né? Não existe isso para nós, né? O aprendizado, ele continua. Então, para quem quer entrar aí nessa jornada, saiba que é uma jornada longa, de muito aprendizado, de muito conteúdo, de conteúdo contínuo. Mas muito feliz também, né? Posso dizer isso para vocês, eu sou muito mais feliz hoje trabalhando com gestão de projeto ágil do que eu era quando eu trabalhava lá com os meus projetos tradicionais, tá? Eu sou uma pessoa bem mais solta, bem mais livre, mais feliz, mais tranquila. Mas vão querer me bater depois disso. Pelo contrário, gente, beijo, meus amigos de projetos. A gente precisa muito deles em várias áreas, que eu acho que não é para tudo também que encaixa agilidade, sabe? Eu acho que o Denis compartilha isso comigo também.
eu acho que isso faz sentido para muitas áreas, principalmente a questão de mindset, a questão de ser ágil, né, de pensamento e tudo mais, mas muitas vezes a prática ainda de desenvolvimento de software usando o que a gente conhecia lá do tradicional faz muito sentido ainda. Para muitas áreas ainda faz bastante sentido. Então, deixo aqui um beijo enorme para vocês. Muito obrigada mais uma vez aí pelo convite. Adorei estar com vocês. Por ter aceitado o convite. E, gente, se vocês quiserem outros conteúdos, dá uma olhadinha no nosso canal, se inscreve no nosso canal. A gente sempre está fazendo entrevista, fazendo live, sempre colocando o melhor conteúdo aqui para vocês. Nosso podcast também, se você está ouvindo aí a gente pelo podcast, olhe nossos outros episódios, assina o nosso canal do podcast Seja Ágil. E aí, Denis, mais alguma finalização? Nosso grupo no Telegram. Nosso grupo do Telegram, para quem está assistindo aqui, vamos deixar o link aparecendo aqui embaixo. Vocês podem entrar lá, também tem muito conteúdo, tem muita coisa bacana. Pauta de podcast, a gente manda lá. Quinta-feira, às 3 horas, vamos ter podcast. Então, fique esperto. Muito bom, obrigado, meninas. E como a gente sempre se despede aqui, um abraço e seja ágil. Seja ágil.